Pai, nós colocamos todas essas pessoas que os meus irmãos pensaram, proclamaram, citaram os nomes diante do Senhor. Tua palavra não volta vazia, Senhor. E nós declaramos vida e vida sobre cada pessoa em qual a oração foi destinada. Declaramos a habitação do Teu Espírito, declaramos o agir do Teu Espírito. Profetizamos, Deus, uma vida restaurada na sua forma individual de viver, na sua forma coletiva, na sua família, no seu casamento, na sua manifestação como servo e serva de Deus. Declaramos um renovo, um reanimar, um restabelecer sobre cada pessoa a qual a oração foi destinada. Nós concordamos, porque a Tua palavra diz: aonde dois concordarem acerca de qualquer coisa, isso será feito. Nós concordamos com as orações feitas nesse lugar. Nós concordamos e ligamos no céu e na terra para que ela tenha o efeito a qual ela foi liberada para ter. No nome de Jesus. Nós oramos, Deus, pelos nossos enfermos. Nós oramos, Deus, por aqueles que estão enfermos também fisicamente. Pai, declaramos cura sobre eles no nome de Jesus. Nós oramos pela Oma e declaramos vida sobre ela, descanso sobre ela, paz sobre ela. Nós declaramos alegria sobre ela, a Tua presença que a manteve viva durante muitos anos. Que a vida do Senhor seja manifesta nela no nome de Jesus. Assim como o Senhor que nós recebemos à tarde, que foi acometido, Deus, de um derrame nessa semana, nós oramos para que ele seja restabelecido, Senhor. Nós sabemos o quão humilhante, o quão vexatório, o quão vergonhoso é viver dessas formas depois que doenças como essas abatem, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor pode transformar qualquer vida, qualquer história, qualquer circunstância. Pai, restabelece a dignidade sobre essas pessoas. Restabelece a vida e a força sobre essas pessoas e sobre todas as outras que necessitam, que os meus irmãos oraram. Vem sobre nós, Senhor, com renovos. Abre os olhos espirituais da Tua igreja, Senhor, para que elas contemplem o Senhor. Que possamos contemplar o Senhor. Que nós possamos, Deus, admirar a Sua beleza, a Sua glória. Que possamos voltar a nos envolver contigo, Senhor. Que aquele amor que nos trouxe até a Tua presença seja o mesmo amor aceso que nos leva até o dia da Tua vinda. Enche-nos, Deus, de um amor consciente, de um amor vivo, do amor que é a Sua pessoa, é a Sua presença. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Eu posso falar muitas coisas nessa noite, mas Espírito Santo, se o Senhor não fazer, se o Senhor não tocar, se o Senhor não convencer, se o Senhor não mover, de nada adianta. Nós precisamos do Senhor, e nós queremos o Senhor, e nós nos submetemos nesse lugar diante do Senhor. Nós nos submetemos à Tua palavra, à Tua autoridade, Jesus. Nós nos submetemos à Tua vontade. Nós nos submetemos e rejeitamos toda ingerência contrária. Toda seta, todo dardo inflamado do maligno que foi lançado e atingiu alguém aqui, nós apagamos no nome de Jesus. Toda corrente, toda cadeia, toda amarra que porventura Satanás encontrou um espaço para trazer prisão sobre alguém aqui, nós no nome de Jesus declaramos quebrados e derrubados por terra no nome de Jesus. Todo argumento mentiroso, toda mentira de Satanás que parece verdade, seja confrontadas pelas verdades eternas do Senhor e estabelecidas a Tua vontade aqui no nome de Jesus em cada coração. Nós declaramos frustrados os planos malignos contra a vida dos nossos irmãos, contra as nossas vidas. Declaramos destruídos os argumentos e as armadilhas no nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço no vizinho por mim aí, por favor. Um abraço, um aperto de mão, sei lá, que faz aí. Glória a Deus. O evangelho é toque, irmão. Eu sei que nesse tempo é uma luta, porque o evangelho é toque. Lembra daquela mulher? Se eu simplesmente tocar, quando você toca, você libera a virtude e recebe virtude. Aleluia. Amém? Se alguém trouxe dízimo e oferta, depois entrega lá a hora que você quiser, do seu jeito.
Amém? À vontade. Eu quero que nós temos alguma coisa para... Eu queria fazer alguma coisa aqui. E aí eu queria que você abrisse Mateus 5 comigo, por favor. Aleluia. Mateus capítulo 5. E juntamente aí, se você puder, eu quero dar uma corridinha, Atos 3. Eu quero estabelecer só alguns pontos aqui que são necessários na nossa caminhada, algumas revisões. Toda vez que um exército se prepara para ir para a batalha, para ir para a guerra, o que ele faz? Ele faz uma revista. Ele revisa o seu povo, ele passa, né, obrigado. Ele passa o povo em revista para ver como que está o preparo. A minha esposa, os irmãos viram até que esse dia ela me chamou lá na internet, os irmãos ficaram dizendo, por que a pastora está xingando o pastor com um nome novo, né? Que ela chama assim, meu Ertugru, né? Que ela, se alguém viu, ninguém entendeu o que ela falou. Mas não tenho falado muito, eu acho que eu até tenho falado demais. Tenho falado, né? Eu estou quase virando um Ertugru, quero uma espada. Eu estou procurando, se alguém quiser me dar de presente, eu quero uma espada de 1,20 m, bem afiada de aço, porque eu vou me preparar para os últimos dias, né? Mas eu assisto o Pedro ontem estava bravo comigo, que disse que eu viciei. É porque eu assisto, nunca gastei muito tempo depois que eu me converti com a televisão. Mas eu comecei a assistir um seriado e de fato não é interessante assistir, porque eu descobri como eu era noveleiro no passado. Quem já assistiu novela aqui? Deixa eu só saber se o pecado era só meu. Assistiu? Não, o Rei do Gado não, seu Mezenga. Essa eu não assisti não, irmão. Isso era Manchete. Como é que é? Ana Raio e Zé Trovão. Não era Manchete não? Ele é velho. Essa eu não assisti não. Eu assisti Rock Santeiro, né? Qual foi a outra que eu assisti? Samutema, como é que era? Salvador da Pátria. Essa é antiga, hein? Quem mais aí? Vocês estão com a cara de super santo que nunca assistiram. Fala pra mim que você assistiu. Qual que você assistiu? Qual? Essa eu não sei. Fala aí que os irmãos. Daquela do Cadeirudo, esqueci o nome. Cadeirudo. Essa eu não assisti não. Tieta do Agreste? Ai. É bom você lembrar que você já foi do mundo, irmão. Graças a Deus o Senhor te alcançou. E você assiste, eu nunca tinha assistido. Aí os meninos botaram Netflix lá em casa, aí põe. Aí tem umas séries. E tem algumas séries. Nós sabemos hoje que a Netflix ela tem um papel fundamental para os últimos dias. É mesmo, pastor? Sim, ela trabalha para o agente da nova ordem mundial. Então 99% dos seriados e séries, elas têm uma mensagem, né, com um fundo de neurolinguística para trazer uma consciência, uma aceitação daquilo que está sendo implantado. Então 95% dos seriados que você assiste, por exemplo, qual que é um dos seriados mais assistidos da Netflix e que eu fico desesperado de saber que os evangélicos, né, porque não são crentes, é os evangélicos que assistem. É o capetão. É o Lúcifer, né? Não, e tem gente que acha que ele é um bonitão, né? Ele é um cara, não botou um bicho com uma berruga na ponta do nariz, né? Botou um cara, um galã. E aí eu nunca nem quis assistir, não assisti, eu só li um pedacinho e vi o comentário de alguns falando. Não sei se eu não vou perder tempo. Mas enfim, nós sabemos que o papel de tudo na mídia nesse tempo tem esse objetivo de trazer uma doutrinação, uma consciência comportamental para aquilo que está sendo estabelecido. Eu dei um exemplo esses dias e até nas nossas discussões aí, por alguns motivos, por exemplo, você já viu, e eu não estou desacreditando a importância. Até mostrei para o Amarildo, disse assim, olha lá, Amarildo, bonitinho, porque o Amarildo é o nosso fiscal, né? Então, mostrei lá, está todo mundo sentadinho de máscara. Todos nós estamos de máscara, os irmãos estão tudo de máscara, quase todos, né? Uns aqui que já separou um pouquinho, mas se olhar, 99% de máscara. Carol botou, porque eu falei, pode ficar sem para respirar, Carol. Mas enfim, é necessário?
Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Uns comprovam que sim, outros comprovam que não. Coloquei até um videozinho, né? Porque a gente vê alguns absurdos, gente fazendo exercício, caminhando, andando de bicicleta de máscara. Eu botei um videozinho de um paramédico lá, não sei se os irmãos assistiram, de um paramédico, que mostra que a respiração normal tem um percentual lá, é medido em não sei o que, em bar, né? De quanto de oxigênio tem que entrar na respiração. E nós precisamos de um percentual de 0,20. Quando você põe a máscara e põe o medidor, em 30 segundos ele cai a metade. E você já tem insuficiência respiratória por causa da máscara. Porque você diminui o nível de oxigênio puro na respiração, porque você está com o seu gás carbônico, enfim, com as suas coisas que são discutíveis. Eu não estou dizendo para ninguém tirar máscara. Os irmãos que estão me ouvindo na internet, você não precisa tirar máscara. Para assistir pelo seu celular em casa, não precisa usar máscara, irmão. Não vai sair até aí. Mas não há uma... Não estou dizendo. Só que nós já ficamos tão doutrinados a isso, que você já viu que você pode esquecer até a sua carteira, mas a máscara você não esquece na hora de sair de casa. Aí a gente já tem máscara no porta-luva, no canto do carro, nos lugares que a gente vai, tudo tem máscara assim, né? Porque a gente, sem contar que faz parte dos modelitos agora, né? Tem gente lá que põe com figura, tem gente que põe com florzinha, com desenhinho, tem até, deixa eu ver se eu trouxe a minha. Tem até a marca da religião, né? Põe do lado assim. Nós temos, e nós estamos sendo trabalhados isso somente há 5 meses. E nós já temos num trabalho mental de que isso é a nossa proteção exclusiva. Se nós usarmos isso, é melhor que o espinafre do Popeye, né? Nós vamos ficar bombados. Eu gosto que eles empolgam, é de Deus, né? E nós vamos ficar fortalecidos por causa da máscara, né? Uma série de coisas que nós dizemos que tem que ser assim, tem que ser assado. Essas discussões e excesso de informações que nós temos, hoje nós não sabemos se é fato e verdade que um tipo de medicamento protege, se não protege mais, se ele é útil, se ele não é útil. E aí você está do jeito que Deus gosta. Ou você vai depender dele, ou você não vai depender de mais ninguém. E vai caminhar segundo aquilo que você sente paz, porque a Bíblia manda nós termos paz naquilo que nós vamos fazer. Então, se você tem paz de tomar um medicamento, alguma droga, alguma coisa, tome. Se não tem, não toma. Se você quer fazer tal coisa, faça, não quiser, mas tudo precisa ser debaixo daquilo que o Senhor está estabelecendo na vida de cada um. Mas o foco daquilo que eu estou falando é aquilo que nós estamos sendo moldados nesses dias e trabalhados uma consciência de que se nós quisermos continuar nos autoprotegendo, nós temos que nos submeter a algumas direções que o mundo vai dando. Então hoje nós temos a máscara, nós temos o álcool em gel, graças a Deus está diminuindo, né? Você já viu, está abrindo até uma fábrica de álcool em gel em Primavera. Será que rende? Né? O pastor André que está arrumando lá o negócio, né? Mas tem uma fábrica de álcool em gel abrindo. Por quê? Porque o consumo é muito grande. E também já ouvimos que o uso excessivo dele não é positivo. Até porque quando nós olhamos a questão da própria autoimunidade, coisas que nós estamos usando hoje, como a máscara, o excesso de lavar as mãos. Você nem lavava a mão para comer antes, agora você lava a mão até para passar na cabeça, no cabelo, né? Antes você vinha com a mão do jeito que estava, e agora não. Agora você toca em alguém, tem que lavar a mão e passar álcool em gel. E algumas coisas vão trazer consequências futuras. Consequências futuras virão. Desde o uso de medicamento, do uso de máscara, do uso do álcool, de qualquer outras coisas. O isolamento social, para os isolados já é o máximo. Agora, para quem gostava de estar convivendo com gente, irmão, é terrível. E é interessante porque assim, o Evangelho foi construído, estabelecido, e ele é sustentado pelas relações. Quando você olha a vida de Jesus ele tinha sua maior dedicação em comunhão com o Pai. Mas todas as vezes que você lê que Jesus estava servindo as pessoas e ele se retirou ao monte, e ele foi para tal lugar para orar, quando ele terminava de orar, o que ele fazia? Ele voltava onde as pessoas estavam, porque as relações curam. As relações têm o poder de curar. Jesus se relacionava com as pessoas e liberava uma palavra poderosa que curava as pessoas, instruía as pessoas, perdoava as pessoas, reposicionavam as pessoas. A relação cura. Às vezes uma conversa informal que você está com algum irmão, não sei se já aconteceu com você, comigo acontece várias vezes. Você está conversando lá, potoca, né? Você está um assunto lá
de gente, né? Não de espiritual, gente comum. Você está conversando, daqui a pouco a pessoa fala alguma coisa e você acende a luzinha, assim, epa, tem alguma coisa que papai quer falar aqui. E aí você que está ligado, você presta atenção que numa pequena coisinha tem. Então, dentro desse movimento todo, eu assisto algumas coisas com esse intuito de captar primeiro os movimentos do futuro e tanto quanto aquilo que foi estabelecido no passado. Como eu gosto muito de história, por isso que eu casei com uma professora de história, mas ela não era professora quando eu comecei a namorar, mas ela é professora de história, porque eu gosto de história. Não sei se era porque eu gostava de contar história para os outros, ou se eu gosto de ouvir a história. E aí, a gente ouvindo, eu gosto dessa história porque eu faço as conexões. Irmãos, eu sou apaixonado na Idade Média. Eu tenho certeza que Jesus não errou, mas eu na Idade Média, eu me imagino assim, com a espada, um cavalão e fugindo dos outros que queriam bater em mim, né? Eu não ia matar ninguém porque eu sou meio frouxão, vontade de correr, mas eu acho o máximo a Idade Média. Você vê a intensidade da Idade Média, assim, da própria igreja, o jeito que ela viveu na Idade Média. Esses dias eu falei, por exemplo, uns 2 domingos atrás eu falei aqui que, por exemplo, na Idade Média, até ali o ano 300, 400, que faz parte da Idade Média, né? Logo depois de Jesus ali, nós temos essas... A igreja, ela não fazia evangelismo como ela faz nos dias de hoje, né? Não existia evangelismo, a igreja não fazia programação de evangelismo. A igreja vivia tão intensamente a relação entre ela e com o Pai, que ela precisava se esconder por causa da perseguição. E as pessoas ficavam pesquisando onde é que tinha um grupo de crente que se reunia para estar junto, porque eles queriam se envolver com aquilo, porque aquilo era o máximo. Então eles não botavam na TV, não colocavam em lugar nenhum, que eles se escondiam e nem contavam. Você sabe como que surgiu e por que surgiu o símbolo do cristianismo? O símbolo do cristianismo, irmãos, não é a estrela de Davi. Já falei aqui, por favor, se os irmãos são os adeptos da estrela de Davi, fiquem à vontade. Mas a estrela de Davi não é um símbolo do cristianismo. Ela não é um símbolo do cristianismo. Não vou entrar no mérito da questão do que é a estrela de Davi aqui, mas lá Atos 7:42 tem uma citação possível a respeito dela. Depois você pode ler lá em Atos 7:42. Mas o símbolo, por exemplo, maior do cristianismo é qual? Quem sabe aqui, quando eu tomo um café? Qual? Mais uma chance. O peixe. O símbolo maior, porque Jesus chegou para os discípulos, para os primeiros convocados, e disse assim, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Então quando as pessoas chegavam num grupo, nós estávamos aqui assim, aqui é fácil, né? Perguntar quem que é crente, deve sair a metade aqui, né? Mas aí quando as pessoas se reuniam, estavam no ambiente, elas ficavam assim, quando elas ficavam olhando o comportamento, que elas percebiam, porque você sabe quando alguém é crente, né? Tem uma coisinha que mexe dentro de você assim, e ali tem alguém lá dentro que é parecido com o que está aqui dentro. Pode não ser, né? Mas e aí o que a pessoa fazia? Ela fazia assim, ó. E aí ela deixava aquele risco ali. Aí o outro vinha para identificar que ele era, e ele fechava o peixe no chão. Ele fazia o desenho onde eles estavam para identificar que eles eram, né? Como uma sociedade secreta. Então eles tinham esses símbolos. Hoje a gente fica assustado quando fala das sociedades secretas, como maçonaria, que eles têm como se cumprimentar. Eu tenho um tio que e ele me contou uma situação que uma vez ele estava na estrada, e devagarinho nós vamos entrando, né? Devagarinho nós vamos chegar lá. E aí ele na estrada disse que o carro dele estragou, e ele estava com pressa para chegar num lugar, e ele disse, e agora, o que vai fazer? Deve ser igualzinho os crentes, porque os crentes já olham para as pessoas, quando tem alguém pedindo carona, ainda diz assim, Deus te abençoe, e passa reto, nem para perguntar se quer ajuda, né? Mas um dia a gente se converte. Mas diz que ele ficou, né, disse assim, parou, e ele não me mostrou a posição. Algumas eu já descobri, mas eu vou descobrir as outras. Diz que ele parou na frente do carro, e ele se escorou no carro, e eles têm uma posição que eles param. Ele disse que não deu 5 minutos. Vinha um carro, vinha rápido, quando o carro olhou que viu a posição dele, já freou, deu pisca-alerta, voltou e, irmão, aí já cumprimentou e deu aquele sinal da mão, né? Cumprimentou e ficou, o que houve com você? Meu carro estragou e eu estou com pressa. Ele disse assim, deixa o carro aqui, põe a sua família aqui no meu carro. Levou ele até o lugar. Ele disse assim, eu vou ver um guincho para mandar uma questão, depois eu falo com você, só me dá aqui seu telefone, eu vou resolver. Quando meu tio viu, né, quando ele resolveu o que tinha que resolver, quando ele foi entrar em contato, o carro já estava arrumado numa oficina, resolvido, tudo pago, tudo em ordem, porque alguém, irmão,
num gesto de identificação da sua ideologia, serviu a ele. Porque é uma doutrina de serviço de um para com o outro. O cristianismo começou nessa base, mas se perdeu. Ele se perdeu, nós nos tornamos tão egoístas. Então, quando eu vou olhar sobre história e coisa, eu quero aprender o que há no mover todo no mundo, aquilo que aconteceu, e entender que a igreja se perde. Tudo que muitas coisas acontecem, até nas seitas hoje, surgiu dentro da igreja. Eram coisas que a igreja vivia e que hoje eles vivem, segundo as suas próprias vontades, que a igreja abandonou. E aí, quando eu faço um comparativo entre eles e nós, eu descubro que nós não estamos muito diferentes. Porque muitas das coisas que nós continuamos fazendo também é pelas nossas próprias vontades, ideais e interesses. Muitas coisas. Eu coloquei eu normalmente não compartilho muitas coisas. Eu respeito, admiro, tenho um carinho muito especial por um pastor, não vou falar o nome, mas dificilmente eu publico muita coisa dele, porque eu sei que ele é um pouco meio violento nas suas. Mas essa semana eu publiquei, e um dos irmãos aqui da igreja ainda colocou assim: pastor, me chamou na hora. Que ele colocou, escreveu uma frase, e eu copiei essa frase, mandou essa frase. Ele disse assim: o homem, eu vou melhorar a compreensão do escrito, então mas eu publiquei do jeito que ele escreveu. O homem que é Deus, é tão Deus que não entrega seu dízimo para ninguém, ele entrega para si mesmo. Porque a Bíblia diz: traga o seu dízimo e suas ofertas às casas dos tesouros, porque você adora a Deus com as premissas da sua renda. Mas quando o homem tem resistência a entregar, é porque ele se acha tão Deus que ele entrega para si mesmo. Isso é o que ele quis dizer. E aí eu pensando nessa frase, eu sabia que ia dar pano para manga, eu coloquei de propósito, que faz anos que eu desisti da briga, Mas eu acho que esses dias eu estou começando a ficar despertada a algumas confusões de novo, principalmente ligadas a alguns enganos, que a gente vai meio ficando quieto, não quero confusão, e parece que os enganos eles vão tomando ainda mais o coração das pessoas. Por que eu dei esse exemplo? Porque esse exemplo, por exemplo, por que as pessoas gostam de entregar ofertas e dízimos? E por que esse assunto é tão maçante, tão massificante? Por que ele é tão insistido? Porque ele é um domínio da vida das pessoas. É tão difícil as pessoas fazerem isso por amor, por prazer. O segredo maior de qualquer ação que você tem, e principalmente na área de dinheiro na igreja, está escrito em 2 Coríntios capítulo 9. Primeiro que ele fala, quando os irmãos colocam lá, depositam as suas ofertas, seus dízimos na conta e me mandam os comprovantes, Só, pastor, acabei de depositar, fiz a transferência do dízimo lá, normalmente eu ponho esse texto de 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 14, eu ponho lá. Porque Paulo fala que isso é um serviço. Ele fala que é um ministério. Você contribuir, você está servindo por um propósito. Só que ele traz um segredo fantástico sobre isso. Ele diz como que Deus recebe, como que Deus aceita, a quem Deus favorece, como que Deus se agrada disso. Ele traz alguns segredos fantásticos. Primeiro, aquele que contribua, não contribua por necessidade ou constrangimento. Quantas vezes nós contribuímos, Jesus, eu quero Mateus 5, Quantas vezes a gente contribuiu por causa da necessidade de multiplicar o nosso dinheiro? Quem já deu uma semente esperando a multiplicação fantástica aqui? Só eu? Tá bom, obrigado, vocês que foram sinceros. Eu dei um monte de vezes, olhando para a semente, porque ninguém planta sem pensar em colher. Se você planta, você sabe que você vai colher, porque ela é uma lei divina, você vai colher. Mas se você pensa só na colheita para o aumento dos seus celeiros, você perde o princípio. Por quê? Porque o Senhor dá pão para alimento e semente ao que semeia. Então o pão é para guardar você, a sua casa e aqueles da sua volta. A semente é para continuar multiplicando segundo a vontade de Deus, para que outros sejam alcançados por aquilo que você está fazendo. Então é pão e semente. Só que aí vem o segundo segredo necessário para a vida dos contribuintes da igreja. Deus ama. Olha que peso, que profundidade que Paulo chega a escrever. Deus ama aquele que dá, com uma condição. Ele não ama qualquer um que dá. É mesmo, pastor? De repente, se você vem para o culto, traz seu envelope, transfere para a conta, enfim, você dá esmola, você cumpre o seu papel de fiel dispenseiro. Se você não faz
com uma compreensão de despreendimento que te traz alegria, o Senhor não recebe. Meu conselho é: não traga nada. Gaste em você mesmo. Seja seu próprio Deus. E invista em você, porque você não entendeu o que Deus queria fazer através disso na sua vida. E nós temos vivido uma vida cada dia mais desconectada das verdades eternas de Deus, porque nós sistematizamos algumas coisas. É o dinheiro, é a forma de orar, é como cultuar, é como não cultuar, é como ser igreja, é como não ser igreja. E nós esquecemos o chamado de Deus para manifestar a presença dele na terra. Eu e você somos transportadores da glória de Deus. Nós somos transportadores da sua pessoa através do Espírito Santo. E nós perdemos tanta consciência que nós nos tornamos igrejeiros, religiosos, frequentadores de uma denominação. Nós somos evangélicos. Nós somos não sei o que, mas a gente é alguma coisa. Por quê? Porque a gente precisa ter uma justificativa religiosa para que outros saibam que eu não sou um homem sem temor. Eu nasci numa família católica bem relaxada. Mas quando você nasce numa católica romana, quando uma criança nasce, qual é a primeira intenção da família? É fazer o quê? Por que a criança tem que batizar? Porque enquanto ela não batiza, ela é um pagã. Ela é uma pessoa sem temor, sem fé, sem registro, sem contato com Deus. Então quando ela batiza, ela passa a ser conhecida no mundo, segundo um conceito equivocado, mas no mundo espiritual como alguém que se rendeu ao cristianismo, ou à religião imposta pelos seus pais. Mas ela continua sendo pagã, porque ela ainda não conhece a Deus. Só que nós temos tanto medo de sermos considerados alguém sem Deus, que nós criamos um Deus para a gente mesmo, até mesmo dentro da igreja evangélica. E nós esquecemos princípios, fundamentos, formas de viver o evangelho. Atos 3,19. Se você abriu aí, me ajuda aí, por favor. Atos 3,19. Pedro está trazendo o discurso lá, está pregando para a galera lá, empolgado. Aí ele vem, Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se, ou convertam-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, pois, e convertam-se. Pergunta para os irmãos: você já se arrependeu? Pergunta aí para o vizinho, por favor, me ajuda aí. Pergunta aí, quem não perguntar não vai para o céu. Pergunta aí, você já se arrependeu? Agora pergunta para eles: do que você se arrependeu? Só a última nesse momento, para dizer assim: você já se converteu? Aleluia. Quem já chorou, não precisa me responder, agora é para você, pelo seu pecado? Aquele pecado que você não consegue, você olha para ele e diz: meu Deus, por que eu fiz isso? Como que você olha para o seu passado? Você já fez a reflexão do seu passado? Quando você conta do seu passado, como que você conta a respeito do seu passado? Eu não estou falando para você fazer drama. Ninguém aqui é artista da Rede Globo que precisa chorar toda hora que conta e aquele negócio. Eu estou falando assim, quando você olha para o seu passado, como que você vê o seu passado? Ah, pastor, mas eu não era tão pecador assim. Não, eu não estou dizendo que você era tão ou menos. Eu estou dizendo como que você olha para o seu passado. Como que você se vê no passado? Eu tenho um rapaz assim, eu falava para ele dizia que não, né? Tinha um rapaz que a gente conviveu com ele um tempo, uma família, não era aqui. E cada vez que eu ia conversar com ele, nós íamos falar sobre conversão. Ele: eu quero Jesus. Não, pastor, me ensina aí como que a gente vive para Jesus. Eu ensinava, ele disse: mas você precisa se converter. Não, pastor, agora eu sou crente, está indo na igreja. Quantos de nós são como esse rapaz, que vinham para a igreja e só querem aprender a viver daqui para frente, sem consertar daqui para trás?
Porque quando a vez que esse rapaz ia falar, nós íamos falar do passado, ele me contava as coisas do passado e eu vi uma vibração dele contar coisas do passado. E grande parte daquilo que ele me contava do passado era mentira, era coisa que ele queria ter vivido e não viveu. E ele contava como um pecador orgulhoso daquilo que ele nem tinha vivido. Isso foi a semente de queda dele, porque 2 anos depois ele viveu tudo aquilo que ele disse que ele vivia no passado, que ele não tinha vivido, ele viveu no seu futuro, porque ele não conseguiu permitir que o Espírito Santo fizesse a obra nele. Como você olha para o seu passado? Aí você diz assim: ah, pastor, mas assim, eu não consigo dizer que tudo foi ruim. Não, todo o pecado que nós cometemos no passado foi bom, irmãos. Todo pecado foi muito bom, porque senão nós não tínhamos cometido. Porque ninguém... Só ontem o Pedro precisou tomar um remedinho lá, e eu tenho boldo lá em casa agora, e ele: mas tem que tomar isso? Aí eu esmaguei o boldo assim, com um golinho d'água assim para ele. 2 folhas, foi ele que pegou as 2 folhas, então eu exprimi 2 folhas com um golinho d'água. Chegou a ficar verde a água assim. Se você toma um boldo bem esmagadinho, irmão, boldo é bom? Se disser para mim que boldo é bom, eu preciso, você provavelmente está com Covid, porque você não está sentindo gosto. Pelo amor de Deus, eu gosto de coisa assim, mas aquilo já entra aquilo entra e nos deixa amargo. O pecado não nos deixou amargo, mas ele nos trouxe consequências amargas. Só que o que mais precisa ser conscientizado na nossa vida espiritual é que o pecado não só nos trouxe consequências, mas ele trouxe uma realidade triste, que ele não nos deixava estar com Deus. O pecado não nos deixava nos relacionar com Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E quando nós vimos Jesus e nós olhamos para Jesus, a gente olha para o passado e pensa assim: deveria. Quanto tempo perdido? Quanto tempo eu joguei fora, envolvendo com a minha própria satisfação. E hoje eu podia estar mais tempo. Irmãos, eu me converti com 23 anos. Eu me arrependi de não ter me convertido na primeira vez que o Evangelho foi me apresentado com 16 anos. Ainda que não foi o Evangelho, foi a religião. Mas meu Deus, foi com 23 que eu me converti? Não sei se foi com 23. Cadê minha esposa? Com quantos anos eu me converti? Não foi com 23 não. Foi com 23, lembrei. Com 23 anos, eu podia ter sido antes. Eu falo para os meus filhos assim: eu não percam tempo, porque essa é a melhor fase. Ser jovem é a melhor fase para você estar com Jesus. Porque quando você chegar nessa fase que a gente está assim, você vai ter muitas coisas para contar. É claro que hoje, mesmo na minha caminhada com fé, eu não faria metade das coisas que eu fiz nos anos passados. Muitas coisas que eu falei, de vez em quando eu preciso corrigir algumas coisas. Você me ajuda aí de vez em quando. Pastor, lembra que o senhor falou alguma coisa, agora o senhor falou diferente? Me ajuda para mim poder pedir perdão para você. Porque às vezes vai muito na emoção, com pouco fundamento. Mas Jesus não leva em conta isso como um pecado. Ele não leva em conta porque há ignorância. Só que nós precisamos olhar para trás com uma consciência assim: meu Deus, eu era um pecador. Eu preciso olhar para mim hoje, e não como a irmãzinha que tem, a gente até eu publiquei lá um negócio, tem uma irmãzinha dizendo que você não é mais pecador e Deus não tem problema com o seu pecado. Ele tem problema não só com o seu pecado, como com a sua vida quando você comete pecado. Deus é um Deus de justiça, e a única coisa que aplaca a sua ira sobre nós chama-se sangue de Jesus. Sabe por que você não morreu ainda? Sabe por que eu não morri ainda? Porque sobre nós está um sangue derramado que nos purifica de todo o nosso ser pecaminoso. É por isso que nós não fomos fulminados ainda. Porque quando Deus olha para a terra, Ele olha com amor em Jesus, mas Ele olha com ira na sua justiça. Então não se engane quando você vê alguém e diz assim: ai, Deus, Ele ama o pecadorzinho. Não, Ele não ama não. Ele amou o mundo e expressou seu amor em Jesus. Mas todo aquele que o nega tem como sentença a ira de Deus. O Evangelho, todas as vezes que ele é proclamado, liberado e pregado, ele nunca volta sem cumprir o seu objetivo. Quando você prega para alguém, quando você fala do amor de Jesus para alguém, quando você fala da obra redentora de Cristo para alguém, e essa pessoa que você falou, ela rejeita, o Evangelho foi cumprido 100% na vida dessa pessoa que você liberou a palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra não volta vazia. E a Bíblia diz que
Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Se alguém ouviu o evangelho e não creu, já está condenado. Não se preocupe com isso. Mas eu desisto das pessoas. Eu não estou falando da oração, daquela insistência que você vai ter por amor, de não desistir das pessoas. Mas eu estou falando da realidade onde você diz assim: não, o evangelho que aquela pessoa recebeu é porque quem pregou não era pleno. Não. É porque a igreja que a pessoa ia, o evangelho era diferente. Não. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele é Jesus. Então quando você apresenta Jesus, independente do argumento, Jesus é vivo e é poderoso para fazer tudo em nós. E quando alguém o recebe, automaticamente despertado é uma atitude dele de viver para com Deus e por Deus, e não mais para si. E isso precisa produzir uma consciência de pecado e transformação. É por isso que Pedro diz assim: olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos a Deus, para que seus pecados sejam perdoados. Arrependei-vos. Tenham consciência de quem vocês eram. E na conversão, na transformação, você precisa aprender os padrões do Senhor para a sua vida. Aí volta comigo lá, Mateus 5. Mateus 5, 6 e 7, já falei, repito. 5, 6 e 7 se nós tivéssemos como assim dar uma facilitada de compreensão dos irmãos, o que seria, nós temos lá em 1988, nós tivemos a revisão e o estabelecimento da nova Constituição brasileira. Se você quisesse conhecer sobre a Constituição do céu, é você conhecer Mateus 5, 6 e 7. Você conhece a Constituição do reino eterno de Deus. Porque aqui há um princípio de resposta e vida. Aqui há um princípio de como são, serão e viverão aqueles que receberam a palavra da verdade, converteram, arrependeram-se e converteram. Aqui é um padrão que nós precisamos nos voltar a viver e olhar em nós e descobrir se ainda em nós esse tipo de comportamento se manifesta. E aqui nós começamos, vamos ler aqui. Deixa eu cuidar aqui. Vendo as multidões, verso 1, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: o que Jesus começou a falar? O que Jesus começou a fazer, perdão? É ensinar. Quem que Jesus estava ensinando? Quem? Aleluia. Os discípulos. Vendo a multidão, Jesus ensinou os discípulos. Porque pode ter um monte de gente, mas nem todos vão absorver o ensino que Jesus está dando. Muitos estão ouvindo, mas nem todos estão praticando. Porque só responde ao ensino aquele que se dedicou ao mestre. Se você é discípulo, você é aluno do seu discipulador, do seu mestre, você está atento nos seus ensinos. Só que nós nos tornamos tão relapsos na nossa condição aluna, porque nós somos assim mais ou menos hoje, né? Eu vejo em casa, eu vejo no que eu fui. Normalmente a gente vai para a escola para fazer o quê? Comer merenda, pastor. Não, isso era na minha fase, hoje não tem mais esse negócio de comer merenda. Mas a gente vai para a escola por quê? Porque precisa estudar. Por quê? Porque precisa terminar os estudos. Então nós trabalhamos pelo quê? Para poder atingir a média. Nós temos uma decadência cultural, didática e de inteligência no Brasil, porque nós fomos formatados numa ideia de que nós precisamos tirar a média. Qual que é a média da escola pública brasileira? 5. Da particular é quanto? 7 era, não sei se é ainda, mas era 5 e 7. Olha a diferença. Aí você vê o destaque das pessoas que estudam na escola particular para outra. Aí você diz que é só uma questão de ensino, não, é questão de cobrança, de sair da média. E aí nós estudamos por quê? Porque nós só queremos ser aprovados. Nós não queremos aprender, nós queremos ser aprovados. Então se nós tirarmos 5, a gente vai. E assim é a nossa vida espiritual. A gente quer ser aprovado e não quer ser ensinado para manifestar o que aprendeu. Mas Jesus vem e diz assim, ó, vendo a multidão, ou seja, aqueles que vêm para ficar na média. Ele olhando, começou a ensinar os seus discípulos. E aí ele começa. Verso 3.
Bem-aventurado, ou mais do que feliz, os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurado, pois, são os pobres de espírito. A gente já ouviu, às vezes até falou, porque a gente tem uma consciência complexa a respeito dessa palavra pobreza. E às vezes nós achamos que pobreza é uma condição de não ter as coisas, e nunca foi. O texto, a palavra original aqui, até eu anotei, não sei onde é que está não, mas eu anotei a palavra original, porque eu acho aqui. Eu acho. A palavra pobreza não está falando de uma condição, até porque culturalmente também temos uma inversão de consciência ou de entendimento sobre o que é humildade e pobreza. Você já viu quando a gente vai falar de uma pessoa que precisa de ajuda? Alguém que está passando uma necessidade, está morando em algum lugar um pouco mais precário, a gente diz assim: olha, a gente precisa ajudar aquela pessoa porque ela é muito humilde. A gente às vezes naquela pessoa é humilde demais, nós temos que ajudar. Então nós associamos humildade à pobreza, e não é isso que o texto está dizendo. Aqui ele não está chamando humildade de quem não tem nada. Ele está falando humildade na condição de que ninguém que quer entrar no reino dos céus pode ser arrogante, soberbo, altivo. Ninguém que deseja estar com Deus pode ter na sua vida características que o exaltem como um ser humano superior, alguém que é melhor do que os outros. Aí nós poderíamos aqui trazer uma consciência melhor, dizendo assim: bem-aventurados sois os humildes. Quem são os humildes? São aqueles que são contrários aos soberbos, aos altivos, aos exaltados. Quem são os humildes? São aqueles que aprendem com Jesus, que são ensináveis, que são dóceis sem serem comandados ou sem serem manipulados. Ser humilde é ser pobre de espírito. Aqui ele está falando numa realidade onde você não tenta se sobressair sobre ninguém. Somos humildes, somos pobres de espírito, como a Bíblia diz, se somos alguém que nos arrependemos e nos convertemos? Ou temos dificuldade ainda de nos submetermos? Como que é a sua relação com seus superiores ou as suas autoridades na sua vida? Como que é a sua relação com o seu empregador, com o seu pai, com a sua mãe? Como que é a sua relação com as pessoas mais velhas que você? Como que você se relaciona? Você é alguém que não consegue entender níveis de autoridade, compreender e respeitar a vida e a postura ou posição de cada um? Você tem dificuldade? Como que você trata os mais velhos, por exemplo? Os jovens aqui, como que você trata os mais velhos? Os mais velhos é um descarte do seu futuro? Ou é alguém que você sabe que tem que aprender com ele? Você olha para ele e diz assim: esses cabelos brancos me inspiram. A pastora pede para mim tirar a minha máscara natural todos os dias, né? Que ela não gosta da minha máscara natural. Mas é porque eu não quero usar essa máscara, eu estou deixando crescer uma, daqui um pouco fecha. Aí eu só abro aqui para respirar e eu estou de máscara o tempo todo, né? Aqui, ó. E ela não gosta, mas ela está me amando com isso, eu sei, né? Porque eu vou deixar uma máscara, eu vou deixar ela até aqui assim, né? E aí, por quê? Como que você lida? E eu disse que eu deixo a barba porque eu estou... Irmãos, eu vou fazer 45 anos. Mais velho que eu, bem mais velho que eu aqui é o Cleovan, o André. Eles são bem mais velhos que eu, né? O Denilson, né? São homens aqui. O seu Matias é outro nível, né? A Marildo. Eu sou o mais novinho aqui. Mas cada vez que eu olho aqui, irmãos, eu estou apaixonado pelos meus cabelos brancos, né? Eu penso numa coisa que eu acho o máximo. Eu vejo os irmãos querendo pintar. Os irmãos aqui na igreja, deixa eu passar um olho aqui. É pecado o homem pintar o cabelo aqui, viu? Parece aqueles bichinhos esquisitinhos assim da antiga. Não faz isso não. Você assume seus cabelos brancos aqui, irmão. Não é beta não. Não é beta, é alfa. Não é alfa. Eu coloquei lá o estudo sobre os irmãos de ser macho alfa e macho beta, né? O macho alfa reconhece seus brancos. O macho beta pinta de vermelho, né? Tô brincando. Tô falando sério, né?
irmãos, é máximo. Eu fiquei, esses dias eu estava olhando para minha mãe. Vou fazer 45 anos, cara, que privilégio de Jesus. Quantas pessoas não chegaram a essa idade, ou chegam na idade que o seu Matias está chegando. Nós nos alegramos hoje com ele, vai fazer aniversário terça-feira. Terça, né, seu Matias? Amanhã, 77 anos, vida com Jesus, sem desistir. Atingido, mas não abalado. Aleluia. Olha só o bigodinho dele branco, eu vou chegar lá. Pensou eu com o bigodinho branco, só está aqui no lado. Eu estou até... Irmãos, é vida, a vida de Deus. Aleluia. Seus cabelos brancos. E não despreze as suas cãs, os cabelos brancos. E a gente está aqui tentando lutar para ser novinho. A gente vê os meninos velhos, homem novo. Eu não me visto para ser novinho, irmão. Quem me conhece há todos os anos que me vê, eu não quero nem ser, na minha vestimenta, nem velho, nem ser garotão, né? Mas eu sempre me vesti do mesmo jeito. Então você não vai dizer que o pastor tenta vestir para tentar ser alguma coisa. Eu sou sempre o mesmo. Hoje eu ia vir de chinelo, mas aí não deu, né? Eu estava doido para vir de chinelo. Mas eu tenho me comportado faz alguns anos, né? Vim em postura de pastor na igreja, que os irmãos gostam. Eu já não uso gravata. Mas como que tem sido a sua vida? Você é humilde para herdar o reino dos céus? Ou você é soberbo? Você recebe palavras que corrijam o seu caminhar e a sua vida? Você é corrigível? Você é alguém que pode ser exortado? Alguém pode chegar na sua vida e dizer assim: pô, irmão, você está pisando na bola, cara. Vigia aí, velho. Muda aí o rumo da vida. Não, ninguém me exorta, ninguém me chama atenção. E ninguém vai chamar, você decidiu. Você é tão soberbo que ninguém pode te ajudar. Não precisa de ninguém chegar em você e tentar humilhar você. Você se auto-exaltou, mas existe uma promessa de Deus para que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha entra numa condição de pobre de espírito, e não é miserável, não é aquele complacente, não é aquela pessoa de autocomiseração, mas é alguém que sabe quem é, mas não se exalta. Uma frase de C.S. Lewis, citei na live essa semana, mas é uma frase que amigos nossos citam muito, e eu já citei ela aqui: humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Não é porque você não pode se valorizar, se valorize. Olha para o seu irmão, se valorize, irmão. Fala aí para mim, ajuda aí, se valorize. Fala assim para ele, harmonicamente: quero que valorize o que você tem. Fala aí para o seu irmão aí, ó. Aleluia. Não, precisa tocar não, calma, é só uma profecia. Toca não, irmão, Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Como é que é o resto? Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu não consigo falar, fala essa parte. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está. Eu sei essas músicas, irmão. Eu não gosto, mas eu sei. Mas eu sei. O valor que você tem é o amor de Jesus. Porque os valores pessoais de você, seus, são para exaltar Ele. Se não for, não tem valor algum. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser humildes, pobres de espírito. Não é sermos humilhados nas armadilhas do diabo. Não sei quem que me falou alguma coisa ontem, até nós falamos, não está descendo, não lembro. Você precisa aprender a discernir o que é Deus trabalhando o seu caráter e o que é a armadilha do diabo. Porque tem vezes, tem circunstâncias que Deus trabalhando o seu caráter, Deus está testando você para ver a sua soberba. E tem vezes que o diabo quer humilhar você. Nesse não, nesse você se levanta, pisa na cabeça da serpente e manda ele fugir. Você precisa discernir quando é Deus e quando é o diabo. Quando é Deus, Ele traz uma consciência discipuladora, Ele está te ensinando. Quando é o diabo, Ele quer te envergonhar e te roubar. E você tem que entender quando é o diabo, para que você possa resistir e ele fugir de vós.
Porque se você não resistir, ele domina e ele começa a minar a sua vida até que ele destrua tudo aquilo que você está sendo trabalhado. Tem algum carro na frente da garagem do vizinho aqui? A traseira acho que está ali? Não está não. A traseira está ali? É que não para. É o carro ali muito grande, é que ele queria ver o culto. Queria parar ali na frente. Humilde de espírito. Vamos lá para o segundo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui é um texto maravilhoso, irmão, porque quando a Bíblia fala dos que choram, não é por qualquer coisa. Dengoso. Eu lembrei dos 7 anões, não tinha um anãozinho que era dengoso, para tudo chorava. Não é para que tudo que chora. Não é para o Oli. Eu lembro de algumas coisas que alguns irmãos não sabem quem são esses personagens, né? O dengoso das anões, o Oli. Quem sabe quem que é o Oli? Solta tal, irmão. Ah, por favor. Quem mais? Vocês não sabem quem que é o Oli? A Catiu você sabe, ela tá com... Não, você sabe quem que é o Oli, né? Quem que é o Oli? Ô irmãos, me ajuda. 45 anos, né? O Oli, ó céus, ó vida, ó azar. Lembra do desenho que tinha o Catatal, o Zé Colméia, né? Não, o Catatal tá lá, o Zé Colméia tá aqui. Não, é o Oli, que é aquele que tu, ó céus, ó vida, ó azar, tudo. E nós temos que atravessar e ouvir falar que tem jacaré, nós vamos ser comidos, né? Para tudo é uma. Aqui ele não está falando para aqueles que são chorãos, ele está falando para os que choram. Qual é o motivo do seu choro? Ai, porque ela me abandonou. Não, irmão, faz isso não. Para de ouvir Zezé de Camargo e Luciano. Para de ouvir sofrência. Para de ouvir. Não, agora não é mais Zezé de Camargo e Luciano. Agora é, como é que é? Costa. Eduardo Costa, né? Eduardo Costa. Como é que é? Marília Mendonça. Os irmãos sabem tudo aqui. Cadê o João Mateus? O João Mateus sabe também, ué. Eu pego ele tudinho, né? Tem gente que chora por tudo. Chora pelo amor, chora pelo que perdeu, chora pelo que não ganhou. Aqui ele está falando pelo motivo certo de chorar. Quantas vezes você já chorou por alguém porque estava indo para o inferno? Quantas vezes você chorou pela sua família? Quantas vezes você derramou lágrima porque você estava distante de Jesus? Quantas vezes você chorou porque você queria alguma coisa, mas você entendeu que o mais importante era aquilo que Deus tinha para a sua vida, e você até chorou de tristeza, mas você chorou porque sabia que você precisava e decidiu viver com aquilo que Deus é da sua vida. Você precisa chorar, e só esses serão consolados. Ah não, pastor, é porque me roubaram, tiraram, eu não ganhei o sapato, eu não ganhei aquele negócio. Ah, o irmão falou mal de mim. Ah, não, para com esse negócio, pelo amor de Deus, para. Vamos viver uma vida de consciência cristã. Chorar pelos motivos corretos, viver pelos motivos corretos. Eu já vi gente chorar em relacionamentos que foram destruídos, não porque a pessoa estava sendo perdida, não porque ela estava perdendo a pessoa. Sabe quando que o Senhor vai ouvir nossas orações? Quando o nosso amor por Ele em relação às pessoas forem maior do que aquilo que a gente tem compreendido. Sabe quando eu me lembrei de alguns irmãos esses dias, e eu fiquei bem choroso, eu fiquei bem decepcionado, porque eu entristeci. Nós fomos lembrando, até esses dias lá no Tatal, nós estávamos lá na chácara, começamos a lembrar das pessoas que já passaram. Nós somos um corredor na igreja em Primavera, já passou muita gente, já passou, por isso que a gente nem tem hall de membro, porque é para não saber quem entrou e quem saiu. Então quem passou, foi, né? Então não tem, esse aí passou, não ficou. Mas o triste daqueles que passaram, que alguns só passaram, mas outros se perderam. E às vezes eu fico olhando algumas pessoas, observando, tentando justificar o porquê que algumas pessoas não permaneceram. Eu louvo a Deus por todas aquelas que passaram e estão em outros lugares, mas eu me entristeço por aquelas que passaram e perderam a graça de Deus, porque buscaram seus próprios interesses. Porque o centro de comunhão cristão não tem hall de membros e nem livro de contabilidade de membros, porque nós não somos donos de ninguém. Então nós somos membros de um só corpo, de Cristo. Então nós não temos uma organização que contabiliza, ó, esse é daqui, esse é daqui. Ah, pastor, mas isso faz parte de uma organização. Sim, eu não sou organizado.
Não estou aqui para contabilizar, não estou aqui para ver quem é, quem deixou de ser, quem... Ah, pastor, mas o senhor não se preocupa quando alguém se afasta? Me preocupo. O senhor procura? Procuro. E quando a pessoa diz não, eu me afasto. Porque eu não fico insistindo em quem não quer. Ah, mas isso não é um pastor. Isso não, eu também nunca me achei pastor. Eu estou aqui porque Jesus mandou. Eu nunca me achei um pastor. Nunca. Eu vejo alguns irmãos aqui muito mais pastor do que eu. O Luan é muito mais pastor do que eu. O Luan chora pelos irmãos, liga para os irmãos, manda mensagem. Jesus deu o Luan de presente aqui para essa igreja. Porque senão não quer ter um pastor aqui na igreja. Não. Cada um tem a sua função, cada um tem. Mas eu vejo assim esses cuidados. Eu vejo até nos meus filhos. Eu vejo. O Pedro disse que não vai ser pastor. Cadê o Pedro? Eu vou pegar. O Pedro disse: eu não vou ser pastor. Eu disse: o problema é seu. Você se vira com Deus. Mas daqui a pouco ele está lá em casa. Você viu aquele irmão que você não veio, pai? Você falou com fulano? Aí daqui a pouco ele está lá enchendo o saco dos outros. Aí ele vai lá e enche o saco do Rodolfo, enche o saco de um, vai lá e... Que menino, vai lá no Luan. Eu estava lá servindo os irmãos, pai. Eu disse: mas você não vai ser pastor? Aguarde e confie. Não é eu, não é meu. Por quê? Porque tem gente que tem esse feeling de se preocupar e cuidar mais uns dos outros. Mas na minha função de corpo, a minha função, eu amo e cuido, mas eu não fico pegajoso. Eu até mando. Você viu que de vez em quando tem uns irmãos que eu mando mensagem por semana: você está bem? Está também? E é bem? E todo mundo já até repete: bom dia, irmãos, paz, tranquilo. Aí todo mundo repete a mesma coisa: paz, tranquilo, pastor. E pronto, acabou a nossa conversa com essa. Então já está paz e está tranquilo, está bom. Por quê? Porque nós entendemos que somos livres, não somos donos uns dos outros. E nós precisamos andar no Evangelho segundo o Evangelho produz em nós. Nós nos arrependemos, nós nos convertemos e nós começamos a caminhar segundo o padrão que Jesus estabeleceu. E aqui nós falamos de dois padrões. Eu vou falar de mais um só, e o restante eu vou falar no próxima reunião. Não sei se na semana ou no domingo que vem. Porque se nós não começarmos a assumirmos alguns tipos de comportamento, você percebe? Deixa eu só voltar um pouquinho. Bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino. Presta atenção, as conexões eternas que Jesus vai fazendo nas suas declarações. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados, pela segunda vez, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Toda promessa de Deus é condicionada a uma resposta que eu dou com aquilo que Deus nos ensinou. E tudo está conectado a uma vontade do céu para a eternidade, e não para um momento só. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Os meninos estão ouvindo lá no Mato Grosso do Sul. Eles acompanham os cultos quase mais que os irmãos daqui que não vieram hoje, né? E aí eles estavam acompanhando, São Benço, o Kleber, o Josiel, o Neno, enfim, os meninos que assistem. Está aumentando um grupo lá que está acompanhando na rede social. E a gente estava conversando e eles estão preocupados porque eles têm um irmão que surgiu lá e que vai ser o prefeito da cidade, lá naquela região. E eles me pediram uma palavra. E a palavra que o Senhor me deu para a direção dele lá, de vida política dele, é uma palavra ligada nesse texto aqui: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. A palavra que eu dei para ele levantar a bandeira da campanha e a bandeira do seu governo é: seja justo, levante a justiça, a bandeira da justiça de Deus. Nós não somos justiceiros, nós vivemos em justiça. Nós não temos que se envolver com as áreas da nossa vida e começar a dizer: olha a corrupção, olha o ladrão, olha não sei quem. Não, a gente levanta uma bandeira de justiça e pratica essa justiça. A gente pratica a justiça. E aqui está dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Desejo, anseio, envolvimento com justiça. Pastor, o que é justiça? Qual é a justiça de Deus? Como que eu vivo a justiça de Deus? No padrão que Jesus viveu. Ele atendeu às necessidades de todo e não zelou ninguém com a sua vida. Não, lesou, perdão, usei o termo errado. Mudou aqui, ó, a letra. Não lesou ninguém. Ele tinha um anseio dentro dele em ser supridor, mais do que alguém que tinha algo para receber. Justiça é quando você manifesta uma vida de suprimento a alguém.
quando você supre a necessidade de alguém. Eu não sei como que você faz, mas eu vou dar um exemplo bem prático. Quando as pessoas batem lá no seu carro, no vidro, ou quando você está andando, e elas te pedem uma esmola, qual a sua resposta? Ah, pastor, eu vou dar para ele beber cachaça? Eu dou. Eu vou dar para ele usar droga? Eu dou. Eu não tenho que saber o que ele vai fazer. Eu estou dando dinheiro para ele, ele faz o que ele quer com o dinheiro dele. A vida é dele. Eu só consigo ser assim quando eu sou dono do dízimo também, né? O que eu vou fazer com o meu dízimo? É mais ou menos assim. O que vai fazer? Não estou preocupado. Estava eu e o Pedro essa semana. Nós sentamos num point dos crentes ali do final da tarde para engordar. E eu sei que uns irmãos param ali de vez em quando. Aí a gente parou ali para tomar um suco. E aí o suco não estava descendo legal. E a gente pediu uma esfirra de queijo, porque o suco não estava descendo bem legal, ele estava meio engasgando. Aí a gente precisou comer uma esfirra de queijo. E aí a gente não comeu só uma, né? Sozinho não dá, suco não tem graça, né? E aí, mas a gente saiu para tomar um suco. E aí nós sentamos, aí estacionou um rapaz com uma moto. Eu conheço o rapaz. Uma moto, segundo minha tabela de veículos que o Pedro tem, e o Pedro disse assim, custa uns 80, 90 mil reais a moto que ele estacionou. Aí ele pediu também um suco e um refri. E aí vem um rapaz. E isso eu já mostrei para os irmãos aqui, não tem. A gente tem imã, irmão, é imã. Parece que tem cheiro para isso. Eu sentar num boteco, ainda mais que for do lado de fora, pode contar os minutos. 1, 2, 3, puf, bate alguém lá pedindo alguma coisa. Então quando eu vou comer salgado, eu já não levo dinheiro só do meu salgado. Eu já levo a mais, que é para mim, que eu sei que alguém vai comer. E aí eu sentei, e aí esse rapaz veio, eu vi quando ele me enxergou, eu baixei a cabeça. Eu disse, não, eu estou aqui com o Pedro. Aí eu mordi, né, o negócio, aí ele chegou na mesa do lado, ele disse, amigo, estou com fome. E ele estava meio na conserva, estou com fome, né? Ele estava no álcool, ele estava que nem cobra de laboratório, ele estava embebido no álcool. E aí ele salgado, aí o cara olhou para ele e disse assim, tenho não. E aí ele baixou a cabeça assim, humilhado, e veio. Mas eu não fiz, pelo contrário, a gente faz porque da nossa prática. Eu estou com fome. Eu disse, pode pedir ali. Pede o que você quer comer ali. Eu olhei para o rapaz, porque eu conheço ele. Não desceu o salgado dele na segunda mordida. Porque ele tinha condição, aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, só quem tinha condição era nós que estávamos sentados ali. Ele não tinha. Porque ele não tem um princípio de justiça. Ele tem um princípio de egoísmo, de vida própria, de autossatisfação. Que ele pensa que se ele quiser viver e usufruir, que ele trabalhe. Eu também acho que a pessoa tem que trabalhar. E ela tem que ser digna do seu salário. E ela tem que ter por onde. Mas a Bíblia diz que se alguém me pedir alguma coisa, eu não posso dizer não. Principalmente se eu tiver como. Ah, pastor, mas tem que calcular, né? Pode faltar do salgado de amanhã. Do salgado? De repente que a gente deixe de comer o salgado do mês inteiro para suprir a necessidade de alguém. Porque só pode herdar as bênçãos de Deus sobre a terra, e a terra, aqueles que têm fome e sede de justiça. Acabei de vir para o culto aqui, eu vou botar lá no grupo da igreja depois a foto de um senhor que passou por um problema essa semana. E eu recebi um áudio de um irmão agora vindo para o culto dos pastores. Ele não mora aqui, disse assim, esse rapaz serviu, o Guilherme conhece ele, lá do Vale Verde. Tu foi buscar os meninos lá um dia. Eu preciso que tu me lembre do endereço, inclusive. O senhor teve AVC e derrame, está lá jogado no chão, numa situação precária. Disse assim, eu lembrei só de vocês para ajudar ele. Não mora nem aqui, disse assim, mas eu estou com a foto e mandou, disse, pode ficar tranquilo que essa semana nós vamos suprir a necessidade dele. Como? Não sei. Mas Deus nunca nos deixou sem poder suprir a necessidade de quem nos pede. Nunca. Ele precisa de roupa, ele precisa de um monte de coisa. Eu tenho a lista ali. Mas eu também não vou botar a lista. Você dá se você quiser também. Se você não dá, eu também não vou dividir a bênção com você. Eu vou sozinho. Porque isso foi tem dentro do meu espírito vontade de ver a justiça de Deus. Porque as pessoas quando olham para nós, elas não vão olhar como alguém que é justiceiro. É alguém que teme a Deus e faz por causa do temor de Deus. Nós herdaremos as coisas por causa da justiça.
A justiça que vem do céu, a justiça da obediência, a justiça da submissão, a justiça dos princípios, a justiça do serviço, a justiça da prática da vontade de Deus, a justiça, fome e sede de ser justo como Ele é justo. A Bíblia diz que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos em livros, nem todos os livros do mundo caberiam. Por quê? Porque toda pessoa que chegou em Jesus foi suprida na sua necessidade. Isso é justiça. Isso é justiça. Os enfermos eram curados, os com fome eram satisfeitos, os endemoniados eram libertos, os com sede de sabedoria recebiam ensino. Jesus supria as necessidades. O padrão de justiça do céu é ser supridor. João escreve na Revelação, o último livro, o livro de Apocalipse, que ele viu as pessoas com vestes brancas, né? E o que eram as vestes brancas? Não, ele não viu, está escrito lá que as vestes brancas são as obras de justiças dos santos. Como que está a sua veste? Não, pastor, eu já cortei a Rede Globo na minha casa. Isso aí não é nem uma questão de justiça, é de inteligência. Você não precisa ser justo para cortar a Rede Globo da sua casa, só ser inteligente, né? Ah, pastor, mas eu larguei algumas coisinhas assim, eu tinha aquela prática da mentirinha, então agora eu não, isso é sua obrigação. Se você foi chamado pela verdade, verdade é a sua vida. Eu não estou falando de coisas que você sabe que deveria fazer parte do seu arrependimento e conversão. Eu estou citando coisas que fazem parte do seu comprometimento com a verdade, através da transformação do seu entendimento. Sua mente mudou, suas atitudes mudaram. E o que eu mais vejo é um monte de crente que mudou a atitude sem mudar a mente, e alguns que não deixam a mente mudar porque sabem que as suas atitudes vão ter que mudar. As nossas atitudes têm que mudar, os nossos padrões precisam mudar, os nossos conceitos precisam mudar, mas que tenhamos em nós fome e sede de justiça. Eu queria continuar, mas nós não vamos continuar por causa do horário, porque a gente quer fazer uma coisa aqui, os irmãos sabem. Eu queria que os irmãos ficassem de pé, por favor. Mas marca aí, eu parei no 6, e na semana que vem, bem-aventurados os 7, né? Dos misericordiosos. Aí você vai pensando como está a sua misericórdia aí nesses dias. Você tem sido misericordioso, né? Porque a gente clama tanto por misericórdia, mas tem pouca misericórdia, meu Deus. Eu queria que nós orássemos. E querem arrumar ali? Ajuda aí, Igor, Leovan, quem pode ajudar? Não vai todo mundo também, porque não cabe todo mundo na cozinha. Eu queria que todos os irmãos depois ficassem. Nós vamos fazer aqui um ato de honra. Eu até citei, às vezes e não é por bajulação, nós não somos bajuladores, graças a Deus, nós não negociamos relações. Mas eu gosto, por exemplo, eu me sinto privilegiado de ter hoje conosco o pastor Matias, né? O homem da coroa, cabelos brancos. Um privilégio. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de conversar todos com o pastor Matias. Ele está morando aqui na cidade, ele mora lá do lado da casa do Cleovan. E eu falo essa referência porque eu esqueço o nome da rua. Como é que é o nome da rua? Como é que é o nome do seu endereço, você sabe? Maria Beer, lá na Maria da Cerveja, lá, né? Maria Beer. Qual que é o número? 786, a casa do pastor Matias. Se você quiser ir lá, dá um oi para ele lê a Bíblia para você. É um homem de muita sabedoria. E eu vejo. Aleluia. Aleluia. Todos os dias. Justiça e honra. E eu digo porque assim, eu gosto da galera aqui mas é muito bom ter anciões no nosso meio. Muito bom. Isso credibiliza até um homem como ele, um homem que tem uma história. Se você ouvir a história do pastor Matias, de evangelho, convide ele para jantar na sua casa, mas vá buscar ele, depois leve, né? Vai lá, busca ele, leva ele para sua casa. Ah, pastor, eu queria que fizesse uma oração na minha casa. Leva o pastor Matias. O senhor não vai? Não, eu também vou, mas eu estou dizendo que o senhor pode levar o pastor Matias, um homem sábio, que a vida o ensinou muito, mas o evangelho é muito vivo dentro dele.
E eu me sinto muito honrado, nós nos sentimos honrados como igreja de ter ele aqui. E aí a gente sabia, esse é o que a gente sabe do aniversário dele, presente é o segundo, porque nos 75 o senhor passou por aqui, quando foi fazer, nos dias dos 75, né? Dos 75, a gente conhece o pastor Matias há 4 anos, né? E ele entendeu de ficar um tempo por aqui, porque eu acredito que o pastor Matias vai estar com a gente lá no dia do arrebatamento. Então tem muitos anos pela frente aí, não muitos, mas alguns anos. E como ele está de aniversário amanhã, as irmãs aí juntaram, a pastora correu atrás, disse, vamos fazer um bolo para o pastor Matias, porque o presente é ele para nós, a honra dele estar conosco, né? Não quer tirar com ele na foto, não, ou só o bolo para os irmãos ficar com inveja? Então eu queria orar. Está culpando eu que Foi o Luan, foi o Luan. O pastor me pegou cedo. Pastor Matias, o senhor vem aqui, por favor. E eu queria convidar todos os irmãos para permanecerem com a gente aqui. Esse bolinho foi feito, não é bem bolinho, é um bolão. Pastor Matias. Foi feito para os irmãos, para ele. Aleluia. Os irmãos da internet, graça e paz, Deus abençoe. Não vou fazer o bolo para você não ficar com inveja. Não. Aleluia. Eu esqueço da internet. Jesus, amém. Eu vou.